a equação da reta, mais precisamente a equação reduzida da reta, porém dentro do contexto de derivadas. Dentro do contexto de derivadas, a equação da reta, nesse caso a equação da reta tangente, recebe um elemento adicional que é o fato de que a derivada é o coeficiente angular da reta. Portanto, a derivada é o coeficiente angular da reta tangente. Levando em consideração esse fato, vamos traçar o plano cartesiano XY. Vamos traçar essa reta vermelha. Ela forma um ângulo com eixo horizontal OX, que chamaremos de alfa. Ainda vale a pena marcar um ponto sobre essa reta, o ponto P, de coordenadas x0, y0. Marcaremos também um segundo ponto Q, e traçando uma linha horizontal passando por P, vemos que essa abertura também é alfa, porque são ângulos correspondentes. Dessa forma, temos um triângulo retângulo. Não demos um nome para esse ponto, mas podemos dar. Vamos chamar esse ponto de ponto R. Dessa forma, temos o triângulo PQR. Podemos, inclusive, destacar esse triângulo aqui abaixo para podermos tirar mais algumas conclusões. Observe que o cateto horizontal desse triângulo retângulo ele pode ser obtido como esse comprimento mede x, esse comprimento mede x0. Logo, esse comprimento, que vem a ser o tamanho do cateto horizontal, mede x menos x0. Vamos escrever isso aqui embaixo. Da mesma forma, nesse cateto vertical, podemos observar o seguinte: esse comprimento maior é y, veja. Esse comprimento é y. Também esse comprimento é y0, veja. Logo, esse comprimento, que equivale ao tamanho desse cateto vertical, é y menos y0. E podemos registrar isso aqui. Desta forma, utilizando relações trigonométricas no triângulo retângulo, mais precisamente, a tangente do ângulo alfa vem a ser quem? Tangente de alfa é igual a cateto oposto, portanto, y menos y0, sobre cateto adjacente, x menos x0. Podemos chamar a tangente de alfa de m-alfa, coeficiente angular dessa reta vermelha. Assim, temos que m-alfa é igual a y menos y0 sobre x menos x0 e, portanto, multiplicando m-alfa por x menos x0 e y menos y0 por 1, temos y menos y0 igual a m-alfa vezes x menos x0. E passando o y0 para o outro membro, temos y igual a m-alfa vezes x menos x0 mais y0. E desta forma, se y0 igual a f de x0, y igual a f de x e m-alfa for igual a f' de x0, teremos o seguinte: y igual a m-alfa x menos x0 mais y0 se torna y, que como vimos é f de x, m-alfa, que vimos agora há pouco, é f' de x0, a derivada no ponto x0, vezes x menos x0, mais o y0, que vimos também, que é f de x0. Essa, portanto, é a expressão para a equação
da reta tangente ao gráfico da função f no ponto x0 ou, como queira, no ponto P de coordenadas x0, y0. Vamos ver uma animação? Temos aqui o ponto P, o ponto Q, o ponto P com coordenadas x0, y0 ou f de x0, o ponto Q com suas coordenadas x e f de x ou y. E vamos fazer o ponto Q deslizar sobre a curva f, gráfico da função f, até alcançar o ponto P. À medida que ele vai se aproximando do ponto P, nós vamos traçar uma reta que a princípio é secante, mas que no seu limite se tornará a reta tangente, à medida em que o ponto Q se aproxima do ponto P. Ou à medida em que a coordenada x se aproxima da coordenada x0. Veja, conforme falamos, essa reta vermelha é uma reta que a princípio é secante, corta o gráfico de f em 2 pontos. Na situação limite, ela apenas tocará no ponto P, se tornando tangente e tendo em comum com o gráfico da função f apenas um único ponto, que é o ponto P. Nota que atualmente ela tem 2 pontos, por isso ela é secante. Ela tem 2 pontos em comum com a curva f, gráfico da função f. Traçamos aqui o triângulo que falamos agora há pouco. Aquele ângulo alfa, a tangente de alfa é y menos y0 dividido por x menos x0, ou coeficiente angular, que na situação limite se tornará exatamente a derivada da função f. Estamos dando um zoom. Veja que à medida que aproximamos, esse raciocínio fica ainda mais claro. Olha como o ponto Q está bem próximo do ponto P. E a reta vermelha, que a princípio é secante, na situação limite ela se torna a reta tangente. Tá aí uma ilustração bem bacana do que falamos.